Olá galera, bem-vindos à nossa 45ª videoaula referente à matemática do primeiro ano do ensino médio, e aqui eu vou estar abordando a função logarítmica. A gente vai ver que o conceito de função logarítmica vai ser importante para resolver equações, inequações e diversos problemas aplicados, né? Envolvendo o assunto. Então, para começar, vamos pensar assim, para começar estudando funções e as propriedades não ficarem tão vagas, a gente pode começar analisando dois gráficos. Log de x na base 2, né? Então vou começar considerando essa função, depois eu vou considerar essa aqui. Na base meio, certo? Então, ó, quando eu vou considerar uma função, eu posso considerar graficamente fazendo ela ponto a ponto. Quer dizer, dado um x aqui eu calculo e acho aqui o y, escolho uns pontos. Claro que eu vou escolher pontos adequados. Então aqui eu vou ter 1 sobre 4, 1 sobre 2. Por que eu estou escolhendo esses? Você pode estar se perguntando, professor, por que você escolheu esses pontos e não outros? Porque assim, para a gente não precisar de uma calculadora para ter que calcular esses valores aqui, nenhuma tabela. Por quê? 1 quarto, meio, 1, 2 e 4 são todos os números fatoráveis em relação ao 2. Então o seu logaritmo pode ser calculado facilmente. Tá certo? Essencialmente aqui, ó, log de 1 sobre 4 na base 2, você chama isso aqui de y. Então você vai ter aqui, ó, 1 sobre 4, ou seja, 2 elevado a y igual a 1 sobre 4. Só que 1 sobre 4, a gente sabe que isso aqui é 2 a menos 2, né? Você pode transformar. Então 2 elevado a y é 2 a menos 2, corta. Então daqui eu tiro que y vale menos 2. Então, analogamente, eu calculo todos esses valores aqui. Aqui vai dar menos 1, né? Log de meio na base 2 vai dar menos 1. Log de 1 na base 2 vai dar 0, né? Afinal, log de 1 em qualquer base é 0. Log de 2 na base 2 vai dar 1, pois é o log da mesma base. E log de 4 na base 2 vai dar 2. Essencialmente, eu vou precisar desses dois pontos para traçar qualquer gráfico. Tá certo? O 1, que vai no 0, e a base, que aí no caso aqui vai depender, né? Esse mesmo carinha aqui é esse, que vai no 1. É mais ou menos tipo o gráfico da reta, né? Essencialmente, a gente precisa só de dois pontos. Então eu vou aqui traçar o gráfico. Precisa ir bem largo para lá, né, no eixo X. Eu vou apagar esse cara aqui de baixo para não ficar muito carregado. Mas lembre-se, calcule todos esses valores aqui. Aí aqui eu vou escolher assim, o 1, o 2, mais ou menos aqui está o 3 e aqui o 4. Se o 1 está aqui, o meio, que eu vou precisar dele em x, vai estar mais ou menos aqui na metade. E o 1 quarto na metade da metade, né? Então, aí agora no eixo y eu vou ter o menos 1 e o menos 2. Deixa eu só abaixar um pouquinho mais para não ficar um gráfico deformado, né? Menos 1, menos 2, 1 e 2. Então, ligando os pontos, a gente tem o seguinte. O 1 sobre 4 vai de menos 2, vai mais ou menos aqui. 1 sobre 4 e menos 2. O meio vai aqui no menos 1, mais ou menos nesse ponto. O 1 vai no 0, o 2 vai no 1. Eu não estou tracejando, gente, para não ficar carregado o gráfico. E o 4 vai no 2. Mais ou menos aqui. Então, ligando esses pontinhos... Opa, desculpe, o 2 vai no 1 aqui, ó, gente, desculpe. É porque eu botei aqui acima do 1, mas vai aqui. Ligando esses pontos, eu tenho o seguinte, ó. Então, eu tenho mais ou menos uma coisa assim. Claro que você pode falar, e para cá, professor, como é que continua? Ó, ele continua assintótico ao eixo Y. Por quê? Eu posso jogando cada vez valores menores. De preferência, para ficar mais fácil, você joga aqui 1 sobre 8, 1 sobre 16, 1 sobre 32. Então, esses valores vai dar o quê? Menos 3, menos 4, menos 5. Então, à medida que eu me aproximo do zero, sem encostar no zero, sem tocar o eixo Y, o meu gráfico vai descendo mais e mais. Tá certo? E também, eu posso ir subindo aqui, não tem problema nenhum. Vai ter sempre um representante que também vai subindo aqui, embora suba de uma maneira um pouco lenta. Tá certo?
Então, o que eu vou perceber? Olhando para esse gráfico, o que eu percebo de cara? Que o domínio dele é quem? Vai ser, vou botar aqui R, mas vamos ver. Eu posso jogar nele qualquer valor, exceto valores negativos e o zero. Então ele vai ser R mais asterisco. E a imagem? A imagem, se eu olhar bem, para cada cara aqui do eixo Y, eu vou ter um correspondente no eixo X. De fato, se eu pegar aqui um valor entre 1 e 2, ele vai se corresponder com quem? Com esse valor aqui, que eu não sei, que está entre 2 e 3, sei lá. Então, eu vou percebendo que eu vou ter correspondentes. Então, minha imagem, na verdade, ela vai ser todos os números, o quê? Reais. Tá certo? Deixa eu ver esse cara daqui, para não ficar muito feio, que eu vou comparar os dois gráficos. Mas, olhando esse formato desse gráfico, eu percebo que ele é crescente para todo x pertencente a R mais asterisco. Olhando agora aqui é o seguinte, vamos considerar agora a base meio. Olha que a base meio, ela pode ser reescrita como a base o quê? 2. Assim, pode ser olhada como alguma coisa semelhante à base 2. Então, justifica eu poder escolher esses mesmos caras aqui em x para estar atribuindo valores. Então, aqui eu tenho x, y, 1 sobre 4, né? 1 sobre 2, 1, 2 e 4. De novo, eu calculo, quem é log de 1 sobre 4 na base 1 sobre 2? Eu chamo isso de y, mas isso é verdade se somente se 1 sobre 2 elevado a y igual a 1 sobre 4 elevado a y, ou 1 sobre 4, né? Usando a propriedade do log, né? A definição. Agora, esse 1 sobre 4 é 1 sobre 2 ao quadrado. Então, 1 sobre 2 elevado a y é igual a 1 sobre 2 ao quadrado. Então, aqui eu posso cortar as bases, a exponencial, então aqui dá 2. Da mesma forma, eu vou chegar aqui, isso aqui é 1, porque é o log de meio na base meio vai dar 1. O log de 1 na base meio vai dar 0. O log de 2 na base meio vai dar menos 1. E o log de 4 na base meio vai dar menos 2. Observe uma coisa interessante, Joguei 1, foi no 0. E joguei a base, B. Foi no 1. Então, aqui já sugere mais ou menos uma forma de traçar o gráfico usando apenas 2 pontos. Você vai entender daqui a pouco o que eu vou falar. A gente vai concluir. Vou apagar aqui embaixo, só para não descarregar muito. Vamos agora jogar os pontos. Então, vou botar aqui minha unidade aqui, 1, aqui. Aqui fica o 2, 3, 4. Então, aqui vai ser o 1, 2, e aqui o 4 que eu vou precisar. Agora, aqui no eixo Y, eu vou ter o menos 1 e o menos 2. Deixa eu só aumentar. Aí, aqui eu vou ter o 1 e aqui eu vou ter o 2. Então, a f de... sim, claro. Na metade aqui de 0 não vai estar o meio. E na metade da metade vai dar 1 sobre 4. Então, a f de 1 sobre 4 deu quem? Deu 2. Só você calcular. A f de meio deu quanto? Deu 1. Calculamos também. A f de 1 deu 0. A f de 2 deu menos 1, está mais ou menos aqui. E a f de de 4 deu menos 2. Está mais ou menos aqui. Se eu for ligar esses pontos, gente, eu vou perceber um movimento assim, Dessa vez decrescente. Meu gráfico não está muito bom, né? Você tenta aí abstrair um pouquinho. Se você quiser, você pode pegar um soft, né? Vai ter uma porção de soft que traçam esses gráficos, tá certo? Pronto. Claro que se eu jogar valores cada vez mais perto de 0, por exemplo, se eu jogar 1 sobre 16 aqui, na minha função, vai dar 4. Porque 1 sobre 2 a quarta dá 1 sobre 16. Então, eu percebo que o meu gráfico ele vai subindo indefinidamente, se aproximando do eixo Y, mas nunca sendo do eixo Y. Por quê? Porque esta função não pode entrar número 0 nem negativo. Ele não pode nem encostar, nem passar para o lado de cá.
Então isso já me sugere que, por exemplo, o domínio da minha função é R mais asterisco, e me sugere o quê? Que minha imagem é quem? Ó, como esse cara que desce indefinidamente e esse sobe indefinidamente, minha imagem é real. Ou seja, todo o eixo y vai ser atingido por pontos da minha função. E, olhando, eu percebo que minha função é decrescente para todo x pertencente a R mais asterisco. Certo? Ou seja, à medida que o x aumenta, minha função o quê? Minha imagem o quê? Diminui. Isso dá a ideia de decrescimento. Guarda esses dois exemplos aqui, porque eles vão ser muito úteis quando eu estiver falando de todas as propriedades que eu vou, né, que eu vou apresentar a partir de agora. Certo? Então, log de 2, né, deu um gráfico crescente, log de base 2, né, e log de base meio deu um gráfico decrescente. Então, primeiro, antes de mais nada, vamos definir a função, né? Chama-se função logarítmica função, né? Toda função f de R mais asterisco em R, tal que f de x igual a log de x na base b, em que b pertence a R mais asterisco, ou seja, b não pode ser a base, não pode ser nem negativa nem zero, e b também tem que ser diferente de 1. Então, isso é exatamente o que a gente já sabe sobre logaritmo, certo? Essencialmente é o que a gente já sabe. A gente tem uma primeira propriedade que ela vai nos ajudar a responder equações logarítmicas, que é a seguinte, ó. Log de x1 na base b igual a log de x2 na base b, isso ocorre se e somente se, claro, respeitadas as condições, gente, o seguinte, ó, respeitadas as condições de que x1 e x2 e b, tudo bem definido, tá certo? x1 igual a x2. Então é como se eu pudesse meio que cancelar o log. Claro que para todo x1, x2, b pertencente a R mais asterisco e b diferente de 1. Então, os primeiros, eles três têm que ser positivos e diferente de 0 e a base tem que ser diferente de 1. Isso aqui vai me ajudar, por exemplo, a resolver uma equação desse tipo. Ó, uma equação, né? Log de 2x menos 1 na base 2 igual a log de x na base 2. Claro, aqui eu vou ter uma coisa chamada condição de existência, mas eu vou falar bem disso lá na aula de equação logarítmica. Eu lembro que teve um exercício aí, voltando atrás, que eu fiz. Então a condição de existência diz que 2x menos 1 tem que ser maior que 0, né? Porque eu estou aqui, e x tem que ser maior que 0, certo? Então daqui eu tiro que x tem que ser maior que meio, x maior que 0, ou seja, confrontando esses dois, que é uma interseção, ou seja, o x que eu achar aqui ele tem que ser maior que meio. Aí, respeitado isso, eu posso agora cortar. Então log de 2x menos 1 na base 2 igual a log de x na base 2, eu posso agora, respeitar dessa condição aqui, que é a existência do logaritmo, eu posso cortar esses caras e fazer 2x menos 1 igual a x, né? Aí aqui eu passo 1 para cá, o x para cá, fica x igual a 1. De fato, se você substituir 1 aqui, você vai ver que vai dar certo, né? 2 vezes 1, 2, menos 1, 1, log de 1 na base 2 dá 0, log de 1 na base 2 dá 0. Então deu certo, certo? Então a gente vai aprender mais sobre isso lá na videoaula de exercício. A segunda e terceira propriedade dizem em relação ao crescimento da função. A gente já viu graficamente, a gente já desconfia de algumas coisas. Mas formalmente a gente tem o seguinte, f de x igual a log de x na base b é crescente se e
somente se B for maior que 1. Se minha base B for maior que 1. Quer dizer o seguinte, o que significa isso? Que se x1 é menor que x2, isso ocorre se somente se o log de x1 nesta base B for também menor, ou seja, mantém-se o mesmo lado. Essencialmente a gente costuma usar a propriedade daqui para cá, tá certo? Mas ela é posta assim. Então x1 menor que x2 implica logo x1 menor que logo x2 nesta base B. Ou seja, vamos lá. Graficamente, o que isso significa? Significa que eu vou ter uma coisa assim. Então, se eu pegar aqui um valor de x1 e aqui um valor de x2, a log de x1 na base B vai ser menor que o log de x2 na base B. Ou seja, à medida que o meu fenômeno aumenta, minha imagem também aumenta. Essa é a ideia de crescimento. Isso foi o que a gente viu, por exemplo, o gráfico da função f de x igual a log de x na base 2. Ele era nessa curvatura assim, crescente, né? A terceira me diz o seguinte, que f de x igual a log de x na base B, assim como a segunda, é decrescente se e somente se o B estiver entre 0 e 1. Que foi o que aconteceu com o meio, né? Qual a ideia de decrescimento? É assim, x1 menor que x2, mas vai haver uma inversão na desigualdade do lado de cá. O log de x1 vai ser maior na base B do que o log de x2 na base B. Certo? Graficamente significa isso aqui, ó. E se eu pegar aqui, por exemplo, x1 aqui e, por exemplo, x2 aqui, não precisa os dois estar antes do zero da função, nem nada disso. Eu vou ter aqui a f de x1, que é o log de x1 na base B, e aqui eu vou ter o log de x2 na base B. Só para eu subir x1 aqui. Então, percebo que x1 aumentou para x2, mas o log o quê? Diminuiu. Um exemplo disso foi a função f de x igual a log de x na base 1 sobre 2. Tá certo? Foi o exemplo que a gente teve. Outras propriedades não menos importantes do que essas já vistas aqui é o seguinte, é que a função log definida nesse domínio e nesse contradomínio, ela é bijetiva. E mais, sua inversa vai ser dada pela função exponencial correspondente. Quer ver? Então, ó, vou apagar tudo aqui para a gente não ficar com o quadro carregado. Então, essas duas propriedades aqui, gente, vai ajudar a responder em equações. Eu não vou colocar uma inequação como exemplo aqui, porque na equação tem muita particularidade. Na equação aqui a gente já viu, né, que tem que calcular a condição de existência, então é bem grande o exercício, tá certo? Então, ó, a quarta diz o seguinte, a função f de r mais asterisco em r, dada por f de x igual a log de x na base B, é bijetiva. Claro que, gente, ó, de novo, x tem que ser positivo e b tem que ser positivo diferente de 1. Não estou escrevendo aqui, mas está valendo isso aí. É bijetiva e sua inversa é dada pela função g de r em r mais asterisco, definida por g de x igual a b elevado a x. Essencialmente, é dizer isso aqui. Ó. Graficamente, eu tenho essa situação aqui. Ó. Vamos pensar no exemplo das funções que eu dei lá no começo da videoaula. Lembra que eu falei para você guardar elas na cabeça? Só uma ideia, pelo menos a ideia do gráfico, né, que é f de x igual a log
de x na base 2, e aqui eu vou chamar de g de x igual a 2 elevado a x. Sei lá, se você for traçar o gráfico dessas duas funções, você vai ver uma coisa muito interessante. Se eu pegar aqui a primeira bissetriz, quer dizer, a reta que é 45 graus, né? 45 graus, tanto faz com eixo y ou com eixo x, você vai perceber o seguinte. A minha função 2 elevado a x, ela vai ser uma coisa assim. Certo? Ela vai passar aqui no 1, né? E minha função log de x na base 2, então essa aqui vai ser minha g. E minha f ela vai ser uma coisa muito parecida com essa função. Só que agora o log de 1 na base 2 é 0. Aqui 2 elevado a 0 dá 1. E essa aqui é a minha função f. Então elas vão ser o quê? Simétricas em relação à primeira bissetriz. Então, inversa uma da outra. Tá certo? Então aí, graficamente, né, fica bem legal de se enxergar essa situação. Né? Observe que a função exponencial é assintótica ao eixo x, né? A função logarítmica já vai ser assintótica ao eixo y. Né? Então, são coisas interessantes que você pode estar observando aí. Aí agora, eu convido para as videoaulas de exercício, onde a gente vai fazer muitos exercícios mesmo envolvendo todos esses conceitos que a gente viu nessa videoaula 45. São muitos, viu, gente? Embora a gente viu de maneira bem resumida, mas a gente consegue fazer uma quantidade considerável de exercícios com ele, certo? Então é isso aí. Até a próxima e muito obrigado.